Olá, bom dia a todos. Bom, vamos aqui para a nossa quarta aula, né? De força devido ao vento e edificações, uma continuação da aula passada, tá? Onde eu vou explicar um pouquinho mais sobre aquele fator S1, de rugosidade do terreno, a topografia do terreno, na verdade, que eu expliquei na aula passada, que eu deixei para essa aula que eu falei com vocês. E no final dessa aula também, eu vou fazer uma revisãozinha sobre a parte ali de combinações, porque eu recebi o trabalho de vocês e eu vi que bastante gente errou coisas bem básicas, assim, sabe? Trocar psi e tudo mais. Então, eu vou dar uma revisada mais nessa parte aqui, tá? Para vocês terem uma base melhor aí para a prova, que vai cair essa questão, tá? Sobre combinações de ações. Bom, então vamos lá para a parte ali que a gente deixou para essa aula, que é essa parte aqui do fator topográfico S1 para taludes e morros, tá? Porque ele é uma parte bem específica aqui da norma, tá? Que a gente tem essa parte aqui, que é de taludes, né? E essa parte aqui de morros. Bom, então vamos lá. Essa parte aqui, para terreno plano fracamente sustentado, a gente já viu. E aqui para taludes e morros. Taludes e morros alongados nos quais pode ser admitido um fluxo de ar bidimensional soprando sentido indicado na próxima figura. Então a gente vai ter um fluxo de ar nessa direção aqui, tá? Que ele está falando aqui. No ponto A de morros e no ponto A e C de taludes, o S1 vai ser igual a 1, tá? Então, nesses pontos aqui. Se eu tiver minha modificação nesse ponto aqui, o que acontece? O que a norma diz? Basicamente, a gente está com um terreno plano, fracamente sustentado aqui, tá? Então, não tem interferência aqui da topografia do terreno influenciando o vento. Então, ele coloca aqui como o ponto A sendo 1. E aqui, quando a gente tem uma distância 4 vezes D, onde se D é a altura aqui da base do nosso talude até o topo do nosso talude, também aqui ele vai considerar como se fosse um terreno plano fracamente sustentado, se tiver 4 vezes essa altura aqui, tá? Então, no ponto C aqui do talude, esse S1 também vai ser igual a 1, tá? E no ponto B vai ser um pouquinho diferente. A gente já vai ver ali. Ponto B aqui, no ponto A aqui do morro, é a mesma coisa. A gente tem um terreno plano fracamente acidentado, que o nosso S1 aqui vai ser igual a 1. Aí no ponto B aqui vai ser também calculado da mesma forma que o ponto B aqui do talude. Então vamos lá. No ponto B, o S1 é em função da nossa altura, o S1 em função da altura, tá? Então a gente pode fazer daqueles dois jeitos, ou calcular por andar, tá? Que daí a gente vai ter essa curva aqui de vento, tá? Ou a gente vai fazer igual no exercício de hoje para simplificar um valor total, tá? Para toda edificação. E como que a gente calcula esse fator S1 no ponto B? Quanto o nosso ângulo da inclinação do nosso talude aqui ou do nosso morro for menor do que 3 graus, tá? O S1Z vai ser considerado igual a 1. Por quê? A gente tem uma inclinação extremamente pequena de talude. Isso também pode ser considerado como um terreno plano ou fracamente sustentado, tá? Já se ele for entre 6 graus e 17 graus, a gente tem essa fórmula aqui, que o S1 é igual a 1 mais 2,5 menos a altura da nossa edificação, dividido pela altura do nosso talude do nosso morro, tá? Que é da base do talude, que é essa altura D aqui, tá? Da base do nosso talude até o topo do nosso talude, ou da base do morro até o topo do morro, que é essa altura D aqui. Vezes a tangente do nosso ângulo, tá? Entre 6 e 17 graus, menos 3 graus. Esse valor tem que ser maior ou igual a 1, tá? Já se o nosso ângulo for maior que 45 graus, como que vai ser o nosso S1? Vai ser 1 mais 2,5 menos a nossa altura da edificação sobre a altura do morro ou do talude, multiplicado por 0,31. Esse valor também tem que ser igual, maior ou igual a 1, tá? Beleza, se eu tenho um ângulo entre 17 e 45 graus, o que eu faço? Eu calculo aqui para 17 graus, tá? Coloco aqui nesse tangente do ângulo aqui 17 graus, e calculo também o ângulo para 45 graus aqui. E daí eu vou interpolar linearmente entre esses valores, tá? Exatamente aqui como o 3 graus. Se ele tiver entre 3 e 6, se for 4, 5 graus, eu vou interpolar entre 1 e o resultado dessa fórmula para 6 graus, tá?
Então, aqui eu já expliquei o que é cada item aqui, né? Cada termo dessa equação. E entre o ponto A e B, e entre B e C, o fator S1 também é obtido por interpolação linear. Então, a gente pode ter duas interpolações lineares. Se o ângulo estiver fora desses valores aqui, pré-estabelecido, a gente interpola. E se ele tiver, por exemplo, aqui é o ponto B, certo? Esses valores que eu calculei agora, que eu estava falando agora dessas equações, é para esse ponto. E se ele estiver no ponto P, aqui, eu vou interpolar entre esse 1 e o valor do ponto B, tá? Então, eu vou ter que calcular o valor do ponto B, tem o valor já calculado aqui para o ponto C, que é 1, e vou interpolar linearmente com as distâncias, tá? A gente vai ver no exercício agora. Exatamente aqui como um talud de morro. Pode ser tanto aqui entre A e B, tá? Aqui também é 1, a gente vai interpolar, aqui. E aqui também, entre A e B, a gente vai interpolar. Então, vamos lá para o exercício, onde a gente vai aplicar esse S1 aí em taludes e morros. Vamos lá para cá. Aqui, olha só. O exemplo 8 nosso. Considerando a estrutura abaixo, essa estrutura aqui que eu desenhei, tá? Determine a carga linear nos pilares da extremidade devido ao vento. Então, a gente vai calcular as cargas distribuídas, as cargas lineares, tá? Por todo o pilar. Desse pilar P1, do pilar P2, que é esse aqui, pilar P3, o P4, que vai receber carga nas duas direções, né? Nessa direção e nessa direção, que a gente está chamando aqui, na menor direção, vento a 0 graus, e nessa maior direção, o vento a 90 graus. Né? O pilar P5, o pilar P6 e o pilar P7, tá? A gente tem 25 metros aqui, 30 metros aqui, a distância entre os pilares aqui, 8, 9 e 8, 10, 10 e 10, e temos uma altura total aqui da edificação de 6 metros, tá? E aqui a gente tem as informações aqui do talude, onde está encontrado a nossa edificação, tá? Ela é considerada ali na cidade de São Paulo, a ocupação é para hotel, e ela é localizada em área industrial plena, tá? A altura do nosso talude aqui, o nosso D, é de 40 metros. Do ponto B até esse ponto P, vamos chamar de ponto P, onde está a nossa edificação, tá? A gente tem 80 metros, 4 vezes D, ou seja, a distância do ponto B aqui até o ponto C é de 4 vezes D, que é 40 metros, né, o nosso D, então é 160 metros, e a gente tem um ângulo aqui de inclinação desse talude de 35 graus, então a gente vai interpolar duas vezes, porque a gente tem um ângulo aqui entre 17 e 45, então a gente acha uma interpolação aqui para esse ângulo, e depois achar uma interpolação para essa distância aqui, tá? Então vamos lá, primeiro a gente vai determinar a velocidade básica do vento. Muita gente veio perguntar na aula sobre essa questão, né? Tem um valor certo sobre a determinação da velocidade básica do vento? Por exemplo, eu estou considerando aqui São Paulo. A gente está aqui em São Paulo. São Paulo a gente tem aqui 40, 45, 40 e 35, certo? Então, entre esses valores aqui, o que você achar melhor, você pode colocar. Não tem um valor exatamente certo. O que você não pode colocar, por exemplo, é o valor de 30, porque a gente não tem nada de 30 nessa região aqui, tá? Então, é um valor irreal. Se você colocar ali, aqui, ó, entre 40 e 45, tá bom. Tanto que na sala de aula o pessoal falou, acho que 45, e eu vou colocar aqui como 40 metros por segundo, tá? Então, vai dar uns valores um pouquinho diferentes do pessoal que viu na sala e tá vendo o vídeo agora, mas para mostrar que a gente tem uma pouca diferença ali, tá? Então, a gente foi lá, viu a nossa isopleta do vento, que é o nosso primeiro passo, né? Determinar a velocidade básica do vento, que é esse V0, e achamos ali, São Paulo aqui, aproximadamente uns 40 metros por segundo, tá? Nosso segundo passo é determinar os fatores S1, S2 e S3 para que a gente possa achar a nossa velocidade característica do vento, que é a nossa velocidade básica, vezes o fator S1, vezes o fator S2, vezes o fator S3, certo? Então, como que a gente acha o fator S1? Por aquela forma, por essa parte aqui, né, de taludes, tá? Eu copiei a imagem aqui. Então, o S1, peraí, o S1 para o ponto C, que está bem no meio, da direita do nosso ponto P aqui, né? Aqui é como se fosse considerada a nossa edificação, tá? Um ponto P. A gente tem um ponto C aqui, que vai ter um S1 igual a 1, tá? E qual vai ser o nosso S1B? Porque depois a gente vai interpolar e achar um valor para cá. A gente já tem o S1 aqui para o ponto C, e precisamos achar o S1 para o ponto B para depois interpolar. Vamos lá. Entre 6 graus
e 17 graus, inclinação desse talude aqui, a gente tem aquela fórmula que a gente já viu. E maior que 45, a gente tem essa fórmula. Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, fazer essa fórmula aqui, colocando um ângulo de 17 graus, tá? Que é o maior grau aqui, maior inclinação, e para 45 graus. E achamos dois valores aqui, tá? E depois a gente vai interpolar aí esses dois valores para 35 graus, que foi o que eu fiz aqui. Então, a gente tem aqui S1Z, que vai ser 1 mais 2,5 menos Z sobre D. Qual que é o Z? É a nossa altura total da edificação, que a gente está analisando, que é de 6 metros. Coloquei aqui 6 metros, dividido pelo nosso D, que é essa altura do talude, que eu coloquei aqui, que é 40 metros, certo? Esse valor aqui de 40 metros. Vezes a tangente do nosso ângulo, que é 17 graus, tá? Para esse caso. É 35 graus no nosso talude, mas para a gente interpolar, a gente coloca o maior valor desse valor aqui, tá? Se fosse lá, por exemplo, um ângulo de 5 graus, a gente ia colocar o menor valor, que seria os 6 graus, entendeu? E a gente ia interpolar com aquele S1 para menor que 3 graus, que seria 1, o valor de S1, e o valor ali de S1 para 6 graus. Daí a gente acharia ali o meio termo para 5 graus. Como a gente está entre o 17 e entre 45, que são as duas equações, a gente vai jogar esse valor máximo 17 e o valor de 45 graus. Na verdade, na equação aqui de baixo, só não precisa da angulação, porque qualquer valor acima de 45 graus vai ser essa fórmula aqui, independentemente do ângulo de inclinação desse talude. Então, coloquei aqui tangente 17 graus menos 3 graus, e esse valor deu de 1,59, tá? S1 para 17 graus. Agora, qual que vai ser o S1 para o ângulo de 45 graus? A gente só vai substituir aqui o Z e o D, porque isso daqui é uma constante, agora não precisa colocar o ângulo. Então, substituindo aqui os valores, substituindo, vai ser menos Z sobre D, menos Z é a altura da nossa edificação, que é 6 metros, e D a altura do nosso talude, que é de 40 metros. E esse resultado aqui vai dar aproximadamente 1,73, tá? Então, achamos dois valores aqui, um para 17 graus e outro para 45 graus. E eu fiz uma tabelinha aqui. Para 17 graus, eu tenho um S1 de 1,59. Para 45 graus, eu tenho 1,73, certo? E para 35 graus, qual que vai ser esse valor? Então, eu vou interpolar aqui. O jeito mais fácil que eu acho é sempre colocar nessa ordem crescente aqui, tá? Onde eu quero achar, colocar no meio aqui o que eu quero achar, e a gente faz esse valor menos esse valor sobre esse valor menos esse valor, igual a esse valor que é x menos esse valor, aí esse sobre esse valor menos esse valor, que foi o que eu fiz aqui, ó. Tá? Então, 35 menos 17 sobre 45 menos 35. Isso aqui vocês já devem ter visto aí durante a graduação, mas só fazendo uma revisãozinha aqui, tá? Daí x menos 1,59 sobre 1,73 menos x. Então, S1 para o ângulo de 35 graus, resolvendo essa equação aqui, a gente multiplica em x, né? Faz todas as distributivas, é para a gente achar um valor de 1,68. Tá? Então, o valor aqui para o ponto B de S1 é 1,68. Beleza, a gente achou o nosso valor aqui de S1 para a nossa edificação? Não, a gente achou para B, para o ponto B aqui, a gente quer para esse ponto P. Então, vamos lá. Entre B e C, entre esse ponto aqui e aqui, a gente tem o quê? O ponto B, 1,68, e aqui 1. Então, vai ser 1,68 menos 1. B para C, ou seja, B menos C. Então, o valor de B menos o valor de C, tá? Que tá para 160 metros, que é o 4 vezes D. Nosso D é 40, então 4 vezes 40, 160 metros, que é essa distância aqui. E de B para P, a gente tem 80 metros, que foi dado lá no exercício. Aqui, ó. De B até o ponto P, por nossa edificação, temos 80 metros. E aqui os 160 metros, de B até C. E qual que vai ser? B menos P, certo? Qual que é o valor de B? 1,68, que a gente achou aqui. Menos o fator S1 do ponto P aqui, que eu não sei. É a nossa incógnita. Então, vou fazer 160 tá para 168 menos 1. E 80 aqui tá para 168 menos S1P. Só fazer aqui também multiplicação em x e fazer distributiva de todos os termos aqui, fazer as operações algébricas. A gente acha um S1P
igual 1,335, beleza? Agora sim a gente tem o nosso S1 para esse ponto P, que é o S1 da nossa edificação. Então a gente vê aqui que é um pouquinho mais complicado do que só, por exemplo, a gente está lá no ponto que é com uma inclinação curta, né? Terreno plano, fracamente acidentado, já vai direto na tabela e acha 1. Aqui já é um processo bem mais complicadinho, tá? O fator S2 aqui a gente tem, não é uma classe B. O que é a classe B? A gente volta aqui, olha só, e acha aqui a classe B, toda edificação ou parte de edificação para a qual a maior dimensão horizontal ou vertical da superfície frontal esteja entre 20 metros e 50 metros, que é o caso da nossa edificação aqui. A gente está entre 20 e 50 metros. A gente tem 25 metros aqui e 30 metros aqui, tá? Então, por isso que é a classe B. E a gente tem a categoria 4, por quê? Porque eu falei aqui, olha só, no enunciado, localizada em área industrial plena. Daí a gente vai lá naqueles slides e procura essa área industrial plena, que a gente acha que é na categoria 4, áreas industriais plena, tá? Então, é a categoria 4. E a gente vai entrar com esses dados na nossa tabela aqui. Então, categoria 4, tá? E classe B. Então, a gente tem o fator B de 0,85, da equação aqui. O fator P, que eleva esse valor aqui de 0,125. E o nosso fator de rajada, a gente sempre, como eu disse na última aula, vê pela categoria 2, tá? Tanto que a gente não tem FR aqui, não tem FR aqui, não tem FR aqui, não tem FR aqui. Então, ou seja, o FR sempre vai ser no valor 2, não tem como errar, tá? Falar assim, estou na categoria 4, qual que é o fator FR? O único que tem aqui é na categoria 2. É só ver a classe que é aqui a nossa edificação, que é 0,98, aqui que é da classe B. Então é só fazer essa conta aqui, tá? Então 0,85, que é o nosso fator B, o fator de rajado 0,98, que a gente encontrou aqui, o Z, que é a nossa altura de edificação, a altura analisada, que é 6/10, elevado a 0,125, que dá um S2 aqui de 0,78. E o fator S3, eu coloquei ali que era ocupação de hotel, a nossa edificação. Então vamos aqui na tabelinha aqui do fator S3, edificações para hotéis e residências. O fator S3 é igual a 1. Agora a gente consegue achar a nossa velocidade característica do vento, que é o VK igual a V0, vezes S1, vezes S2, vezes o S3. Então, vai ser o V0, perdão, aqui é o S1, eu coloquei o V0 aqui, tá? A gente achado lá pela isopleta 40 metros por segundo, que eu adotei, vendo o gráfico da isopleta ali, o mapa da isopleta. Aí o fator S1 deu 1,335, que a gente achou aqui atrás, né? Peraí. Aqui, ó. 1,335. Daí vezes o fator S2, que é 0,78, que está aqui, vezes 1, que é o fator S3. Que aqui vai dar uma velocidade característica do vento de 41,68 metros por segundo. Como eu disse, para a engenharia não tem muito sentido a gente ter uma velocidade, a gente quer força, certo? Agora a gente vai transformar esse valor de velocidade em uma pressão dinâmica do vento, que daí a gente vai ter uma força, tá? Que é 0,613 vezes o VK ao quadrado. Isso daqui vai dar em newtons por metro quadrado. Então, fiz lá nosso VK de 41,65, que a gente achou aqui, ao quadrado, vezes 0,613, que é a constante da nossa equação aqui, tá? Fazendo as contas aqui, a gente acha que aqui, uma pressão dinâmica de 1.063 newtons por metro quadrado. Eu gosto de trabalhar em kilonewtons por metro quadrado, tá? Então, dividir isso daqui por 1.000. Esse valor aqui por 1.000, que deu 1,06 kilonewtons por metro quadrado. Agora, a gente vai achar a nossa força de arrasto, que é a força efetiva atuando na nossa edificação, por conta da área de influência, tá? Então, aqui, vamos considerar primeiro o vento 0 graus, que é essa parte aqui da norma, tá? Então, o vento batendo na menor direção do nosso edifício, ou seja, o menor, aqui nesse caso, o L1 é a menor dimensão. Então, L1 igual a 25 metros, tem lá do enunciado, que tem as dimensões da edificação, a menor dimensão da base é 25 metros e a maior é de 30 metros, e a altura aqui de
6 metros, tá? Então, vamos lá para o enunciado. 6 metros aqui o H, L1 igual a 25 metros e o L2 igual a 30 metros. Daí, na segunda parte ali, que é o vento 0 graus batendo nessa direção maior aqui, o L1 vai ser o 30 metros, tá? O L1 sempre é onde o vento está batendo, a direção onde o vento está batendo. E o L2 sempre onde o vento não está batendo, tá? E o H sempre vai ser a altura do edifício. Então, vamos lá para essa parte aqui, ó. Então, L1, 25 metros, como vocês já viram, L2, 30. L1 sobre L2, para a gente poder entrar aqui no gráfico, no ábaco. A gente calcula aqui 0,83, ou seja, 25 sobre 30, tá? E aí a gente precisa também calcular o H sobre L1 para entrar nessa parte aqui do ábaco, que vai dar igual a 0,24. A gente não tem 0,24 aqui nesse ábaco, então vamos adotar aqui o mínimo, o menor valor, que foi o 0,5 aqui, tá? A gente vem aqui no 0,5, que é o H sobre L1, e vem aqui até o L1 sobre L2, que deu 0,83, mais ou menos aqui no meio. Então a gente vem aqui e acha que está entre o 0,9 e o 1. Aqui vai dar mais ou menos 0,95. Entre 0,90 e 1 vai estar certo, tá? Se vocês acharem. Vocês não podem achar, por exemplo, 1,2, que está aqui longe, tá? Não tem sentido nenhum. Mas aqui entre 0,9 e 1, eu vou considerar como certo. Então, coloquei aqui o CA igual a 0,95. E a gente vai achar a nossa força de arrasto agora, que é o coeficiente de arrasto que a gente achou de 0,95, vezes a nossa carga aqui, de pressão dinâmica, que é 1,06, não é? Vezes a área efetiva do nosso edifício, que é o quê? A gente está analisando aqui, né, nessa direção, batendo, que vai ser os 25 metros, que é a área dessa face aqui, que é 25 metros vezes 6 metros. Ou seja, 25 vezes 6 aqui igual a 150 metros quadrados. Fazendo essa continha aqui, a gente acha 151,05 kN. Ou seja, a gente tem uma carga aqui de 101,05 kN nessa direção aqui lateral, tá? Vou calcular a força a 90 graus aqui, tá? Que é praticamente a mesma coisa. A gente só inverteu aqui o L1 sobre o L2, tá? O L1, a face aqui, a dimensão onde está batendo o vento, que é 30 metros. O L2, essa menor dimensão aqui, né? De 25 metros. L1 sobre L2 vai ser igual a 1,2, ou seja, 30 dividido por 25. E a altura aqui vai ser 6 metros, tá? Continua sendo 6 metros, a altura do edifício. H sobre L1 vai dar 0,2, então, no mesmo caso, a gente vai para 0,5, que é o menor valor aqui do ábaco. Então, vamos lá. A gente joga 1,2 aqui, mais ou menos aqui, né? Aproximadamente. E o H sobre L1, que é dessa direção, 0,5. É 0,2, mas a gente não tem 0,2, então joga o menor. Vamos aqui, a gente acha mais ou menos 1,05, tá? Que foi o CA que eu coloquei aqui. Entre 1 e 1,1, eu vou considerar certo, tá? Que tá nessa faixa aqui. Mas vocês não podem colocar, por exemplo, 0,7. Não tem absolutamente nada a ver aqui. Não tem nada disso. E agora a gente pode substituir. Só que a nossa área de efetiva aqui vai ser nessa direção. Está batendo vento nessa direção. Então, qual que é a área aqui dessa face? Vai ser 6 metros vezes os 30 metros. Então, 30 vezes 6 igual 180 metros quadrados. E só substituir agora aqui, ó. CA igual a 1,05, que a gente achou no slide anterior, vezes 1,06, que é a pressão dinâmica, que a gente calculou, vezes a área efetiva aqui de 180 metros quadrados, que dá 200,34 kN. Ou seja, o vento está batendo nessa direção aqui com uma força de 200,34 kN total, tá? E agora, como que a gente vai achar a força distribuída dos pilares? A gente vai fazer uma área de influência desse vento, tá? Então, vou dividir aqui, ó, no meio, entre esses dois pilares, que dá 4 metros, certo? Aqui tem 8 metros, ou seja, 4 metros de área aqui vai estar influenciando esse pilar. Agora, a gente divide aqui no meio e aqui no meio, que já estava dividido, vai ser 4 metros aqui. Aqui, como é 9, vai ser 4,5, ou seja, vai ser 8,5 metros aqui que está influenciando, tá? Assim como aqui, 8,5, como a gente tem uma estrutura simétrica, e aqui também 4 metros, 8 dividido por 2, 4 metros aqui. E aqui, sobrando os 4 metros mais o 9 dividido por 2, que é 4,5, 4,5 mais 4, 8,5, tá? Então, o pilar P1 e o pilar P4, a gente tem a mesma
dimensão de influência aqui, que é de 4 metros. P1 igual a P4, 4 metros de influência. E o P2 e o P3, a gente também tem a mesma área de influência, só que é 8,5 metros quadrados, 8,5 metros de influência cada um. Então, 8,5 metros de influência. Fazendo uma regra de 3 aqui, 25 é 100% da nossa dimensão. Igual a 4 metros sobre x, ou seja, a gente vê que 16% da carga vai para esse pilar aqui, tá? É só fazer uma regra de 3. 25 está para 100, assim como 4 está para quantos por cento? Dessa dimensão aqui, tá? A gente acha que 16%. Então, 0,16 vezes a nossa carga vai dar 24,16 kN. Então, esse pilar aqui está solicitado a 24,16 kN. Aqui a gente tem uma carga concentrada, certo? A gente quer achar uma carga distribuída nesse pilar. A gente só dividir pela altura desse pilar aqui, que é de 6 metros. Então, 24,16 dividido por 6, que dá 4,03 kN por metro. Vamos aqui agora para o P2 e P3. Agora é 8,5 metros de influência. Ou seja, 25 está para 100%, igual 8,5 metros está para quantos por cento? 34%, só fazendo a distributiva aqui. Regrinha de 3, básica. Então, 0,34 vezes a nossa carga, ou seja, 34% da nossa carga, é 51,36 kN nesse pilar. Então, tem 56,36 kN nesse pilar e 51,36 kN nesse pilar. Vamos dividir por 6 para achar uma carga distribuída nesse pilar, uma carga linear. Então, a gente acha aqui 8,56 kN por metro. Tá? E é só fazer a mesma coisa agora para essa parte aqui, tá? A gente tem que o P4 vai ser igual ao P7, pela simetria das edificações, das dimensões, tá? A gente tem aqui, ó, 10, 10, 10, então não tem influência aqui. 10 dividido por 5, por 2, perdão, que é metade, né? Metade desse valor aqui. A gente tem 5 metros, tá? Então, 5 metros da carga vai para esse pilar, P4. Aí, 5 metros para cá. A gente também tem aqui 5 metros, né? Então, vai ser um total de 10 metros aqui. A gente tem aqui e aqui todo para esse pilar, ou seja, 10 metros. Assim como o pilar P6, a gente tem 10 metros. A gente divide aqui e divide aqui, ou seja, 10 dividido por 2, 5. 10 dividido por 2, 5. 5 mais 5, 10. Tá? Então, esse pilar aqui está sujeito a 10 metros de solicitação aqui, de área de... Na verdade, é dimensão de influência, né? E o P7 aqui, 5 metros, dividindo por 2 aqui, e só tem esses 5 metros aqui influenciando, tá? E fazemos a mesma coisa, pilar P4, P7 é igual, P5 e P6 é igual, tá? A gente já viu, 10 metros, P5 e P6, 5 metros P7, 5 metros P4. 5 metros de influência, 10 metros de influência. Tá aqui descrito no slide. Então, a gente tem aqui diferente, são 30 metros total, que é 100%, né? 30 está para 100, assim como 5 metros está para quanto? 16,66%. Então, a gente faz aqui 0,16, o 16% de 200,34, tá? 33,38 kN. Então, esses pilares aqui, P4 e P7, estão submetidos a uma carga de 33,38 kN cada um. Vamos dividir por 6 para achar uma carga distribuída. Vemos aqui que é 5,56 kN por metro, ou seja, o P4 nessa direção está submetido a 5,56 kN por metro, e o P7 também, 5,56 kN por metro. E agora o P5 e P6, que tem área de influência de 10 metros, 30 está para 100%, ou seja, o comprimento total está para 100%, assim como 10 metros de influência está para quanto? 33,3%. Então, 0,3333 multiplicado pela nossa carga, ou seja, 33% dessa carga total é 66,77. Ou seja, cada pilar aqui está submetido a 66,77 kN. Vamos dividir por 6 para achar a carga distribuída, achamos 11,13 kN por metro em cada pilar. Então, 11,13 kN por metro nesse pilar e 11,13 kN por metro nesse pilar, tá? Então, fechamos essa parte aqui de ventos, tá? Qualquer dúvida é só me mandar um e-mail. Eu deixei esse exercício, o exercício da aula passada, né? Que é esse exercício aqui para a próxima aula, para a nossa próxima quarta-feira. Então, qualquer dúvida, vocês podem me mandar um e-mail aqui por esse e-mail, tá?
Então, vamos fazer aqui uma revisão de combinações. Então, vou calcular aqui só as combinações últimas normais, tá? Esqueci de colocar aqui normais, porque é importante, né? A gente tem 3 combinações últimas. Então, vamos trabalhar aqui com normais. A gente tem uma carga permanente aí de 3 kN por metro, ou seja, o que é para baixo, sobrecarga 2 kN por metro, que também é para baixo, um vento 1, que é de 1 kN por metro, a temperatura aí de 5 kN por metro, o vento 2 aí, menos 2 kN por metro, tem uma carga para cima, tá? E uma temperatura 2 de menos 3 kN por metro. Vamos fazer então as combinações últimas, porque as combinações de serviço, elas são só aplicação de fórmula também. A gente tem uma fórmula aqui, vai mudar o quê? Os psis e os coeficientes aqui. Na combinação rara a gente não tem majoração dos esforços. Nessa parte aqui a gente só tem um psi 2, pelo que eu me lembro, psi 0, não lembro. Temos aqui, né, as nossas tabelas de gamas dos coeficientes majoradores, dos esforços, tá? E vamos fazer aqui, primeiro a sobrecarga como uma carga principal. Então, a gente tem aqui o gama G. O que é o gama G? O gama das cargas permanentes, o coeficiente das cargas permanentes. Sendo a sobrecarga que está para baixo, tá? Uma carga para baixo, porque é positiva. A permanente, ela vai ser favorável ou desfavorável? Desfavorável para a nossa estrutura, correto? Por quê? Porque ela está indo na mesma direção da nossa carga, tá? Então, ela está aumentando nosso esforço. Ou seja, a carga permanente é desfavorável. Carga permanente desfavorável aqui a gente tem que é para edificação tipo 2, 1,4 esse gama. Então, por isso está 1,4 aqui. A nossa carga permanente, que aqui é essa FG, é a nossa carga permanente, é de 3 kN por metro, tá? Então, essa primeira parte aqui das cargas permanentes já foi. Mais 1,4, que é o gama das ações desfavoráveis, que está aqui, ó, edificações tipo 2, 1,4, tá? Aí, multiplicado pela sobrecarga principal, que é o nosso FQ1, ou seja, a ação variável principal, tá? E essas aqui são as demais ações variáveis. Então, a ação variável principal que eu estou colocando aqui na combinação é a sobrecarga. Vamos lá. Vento é desfavorável, tá? Com o mesmo sentido de carga. Temperatura, desfavorável, mesmo sentido de carga. Vento 2, menos 2, é favorável. Vai ajudar na estrutura, vai descarregar nossa estrutura. Seja, a gente vai ter que 2 menos 2 vai zerar. Então, é uma carga menos, vamos dizer assim, compensação. Então, essa aqui é favorável. E essa aqui também, como é negativa, é favorável. Então, essas duas não entram na nossa combinação agora. Por quê? Porque as ações favoráveis, elas devem sair das combinações quando forem favoráveis, certo? Então, a gente só coloca as cargas desfavoráveis, acidentais, né? As permanentes, a gente vai mudar, só vai colocar o coeficiente 1, quando a carga permanente for favorável, porque ela sempre vai existir na estrutura, não tem como tirar o peso próprio da estrutura. Já as cargas acidentais, elas podem sair da estrutura totalmente, então, por isso que a gente tira das combinações, tá? Então, vamos lá. Permanente, sempre vai existir na nossa combinação, só que variando o fator um gama ali de 1 ou 1,4. Essas cargas aqui, elas podem sumir da nossa estrutura, certo? A gente tem ali o vento. O vento pode não existir alguma hora na edificação. Então, ela pode ser zerada. Daí os outros esforços vão fazer o sentido, entendeu? Podem ser as piores situações, esforços. Por isso que a gente tirou esses dois, dessas duas cargas aqui, tá? Nessa combinação. Então, a gente vai colocar aqui 1, que é a nossa carga de vento, vezes o π0, que é essa parte aqui. A força, as demais forças desfavoráveis, vezes um π0. 1 aqui do vento, certo? Qual que é o π do vento? π0 do vento aqui. Então, a gente vai para essa tabela aqui. π0 do vento, pressão dinâmica do vento nas estruturas em geral. 0,6, certo? Então, nosso π aqui está 0,6. E aqui o 5 é da temperatura, de 5 kN por metro. Qual que é o π da temperatura? Também é 0,6. Então, 5 vezes 0,6. A gente vai achar aqui 12,04 kN.
Agora a gente vai lá e coloca vento 1 como principal. Então, é aquele vento para baixo, certo? Então, a permanente vai continuar sendo desfavorável, está no mesmo sentido. Sobrecarga desfavorável, temperatura desfavorável. Vento é favorável, sai da equação. Temperatura 2, favorável, sai da nossa equação. Então, é o que tem aqui, 1.4 vezes 3, que é exatamente a mesma coisa que aqui, está sendo desfavorável, mais o ponto 4, majorando os forços desfavoráveis aqui, vezes 1, que é o vento 1 principal, certo? Ele vai sozinho aqui, nossa ação variável principal, que vem daqui, mais 2 vezes 0,5, que é o quê? A nossa sobrecarga, tá? De 2 kN, ou seja, o 2, vezes o psi da sobrecarga, que é aqui, ó, 0,5, psi 0, 0,5. Substituir aqui. Mais 5, que é a ação da temperatura, a ação desfavorável, nesse caso, da temperatura, vezes o psi zero da temperatura, que é 0,6. Tá? Fechou a nossa equação, não coloca as cargas favoráveis nesse caso. Vai ser igual a 11,2 kN a nossa força da combinação 2 aqui, tá? Agora vamos colocar aqui a temperatura 1 como principal, sempre colocando as ações acidentais como as principais, tá? Cada ação acidental. Então, quer dizer, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 ações acidentais, ou seja, vai ter 5 casos de combinações aqui últimas normais, tá? Então, vamos lá. Temperatura 1, 5 kN, ou seja, vento 1, sobrecarga permanente são desfavoráveis. E o vento 2 aqui, a temperatura nesse caso, continua sendo favoráveis. Então, vamos sair da nossa equação. Então, vamos lá. Temperatura 1, que é 1.4 vezes 3, que é o gama G vezes a nossa carga permanente, que é a carga G aqui, tá? 1,4 vezes 3, que é a mesma coisa das outras equações, mais 1.4 aqui, que é o multiplicador das ações desfavoráveis, acidentais, vezes o 5, que é a nossa ação de temperatura, tá? 5 kN por metro, mais as nossas ações secundárias, as demais ações. 2, que é a nossa carga de sobrecarga, tá? Que tem psi zero igual a 0,5, por isso que vem aqui, mais 1, que é a nossa carga aqui de vento, certo? 1 vezes, qual que é o psi do vento? Psi zero do vento? 0,6. Então, 0,6 aqui, tá? Isso vai dar 13,44 kN. Agora a gente vai para aquelas cargas negativas, certo? Então a gente tem o vento aqui como principal, vento 2 como principal, que é menos 2. Vamos lá. Temperatura. Tá no mesmo sentido. Ou seja, é uma ação desfavorável nesse caso. Ou seja, naqueles outros casos, elas sempre foram favoráveis. Mas nesse caso agora, elas são desfavoráveis. Então, temperatura 2, que desfavorável. Temperatura 1, positiva. Está indo em direção contrária. Então, vai ser o quê? Favorável. Vai sair da nossa equação. Vento 1, favorável. Sobrecarga, favorável. Ou seja, essas três cargas aqui somem da nossa equação agora, tá? E agora a gente também tem aqui a carga permanente. Ela nunca vai sair, não é, da nossa equação, mas ela é favorável. Ou seja, ações favoráveis de peso próprio vão ser igual a 1 esse gama G, tá? Então, a gente tem aqui, ó, 1 vezes, que é o gama G, vezes 3, que é a nossa carga do peso próprio, carga permanente, tá? Mais 1,4, que é o coeficiente das ações acidentais desfavoráveis, vezes menos 2, que é o vento que está como principal aqui, vento 2 como principal, menos 2 kN por metro. Aí agora, mais a carga secundária vezes seu psi. Qual que é a carga secundária? A temperatura. A única outra desfavorável nesse caso, que é menos 3. Psi da temperatura, psi zero da temperatura, 0,6. Então, menos 3, que é a carga da temperatura, vezes 0,6. Isso vai dar menos 2,32 kN nessa combinação aqui. E agora a gente tem a nossa última combinação normal, tá? Nossa última combinação normal, que a gente tem aqui a temperatura 2 como principal. Temperatura 2, negativa, certo? Então, esta aqui é desfavorável, tá? Esta aqui vai ser favorável nesse caso, favorável, favorável. Tira todas essas três que são favoráveis, acidentais favoráveis, tira da equação. E a permanente sempre vai existir na estrutura, só que agora vai ter um coeficiente gama G igual a 1, que é o que eu fiz aqui, 1 vezes 3, que é a carga da ação permanente.
Aqui, ó, 3. Tá? Vezes o coeficiente das ações acidentais, né? Que é 1,4, que a gente já viu aqui na tabelinha. Aí a gente coloca aqui a nossa carga acidental principal, que agora é a temperatura, que é menos 3, certo? Mais as ações demais desfavoráveis acidentais, né? Que aqui a gente só tem o vento, que tem aqui uma carga de menos 2 km por metro. Então, menos 2 vezes o nosso π0 do vento, que é 0,6. Então, π do vento igual a 0,6. Isso daqui vai dar menos 2,88. Então, comparando aqui, a gente vai dimensionar a nossa estrutura, né? Lá em concreto armado, por exemplo, se fosse concreto armado. Calcular o nosso aço positivo, uma carga de 13,44 kN, e o nosso negativo com uma carga de menos 2,88 kN. Então, eu descarto essa parte aqui que deu menor. Eu vou pegar os piores esforços aqui, né? Todas essas combinações. A gente fez 5 combinações para achar só 2 esforços. São o máximo positivo e o mínimo negativo, ou o máximo negativo, dependendo de como você analisa. Então, quero maior valor em módulo negativo ali. Então, a gente tem o menos 2,88, que é o pior esforço negativo. E qual que é o maior esforço positivo? O 13,44. Beleza? Então, esse aí foi a nossa aula aí que eu dei na quarta-feira agora. E na próxima aula a gente já entra aí na parte de reações de apoio de lajes e tudo mais. E vocês têm todas as bases aí para fazer o trabalho, tá bom? Então, até a próxima semana.